Boa noite, Luiz. Sintomas contemporâneos, o suicídio em questão. Vão chegando, que eu tô aqui entrando. O suicídio em questão. Publicar. Fixar o comentário. Pronto, já vou chamar aqui nossa convidada. Cadê? Já vi que entrou aqui também. Visualizar. Missão. Pegar aqui. Aguardando. Olá, Olá, boa noite. já estou por aqui. Como- Estamos aqui chegando. Tava aqui entrando com a senha da Cairu, né? Para poder te acolher. Bora esperar um pouquinho o povo chegando. Sim, A como gente está? falar Que um bom te tema. rever. Peraí. Pera. Você estudou na FTC também, não? Não, não. Ah! Nós fomos, eu estava lembrando a Cris, nós fomos parceiros no Falando de Si. Falando de si. Olha que mundo pequeno. Que mundo pequeno. Gente. Eu fiquei toda alegre quando eu soube que era você. Que legal. Olha que massa. Pois Bem-vinda, em nome da então. Cairu, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tá Agradeço bom? pelo convite. Sim. Olha E para Luiz Henrique rindo da cara da gente, tá vendo? Ele tá ali, é. Eu fui olhar as fotos e disse, meu Deus, esse mundo é pequeno demais. Pois é. Aí eu vi no currículo alguns nomes de alguns lugares e disse, gente, Uhum. todo mundo interligado. Pois Eu é, a adoro gente essas se coisas. encontrando, né? É, mas é. E o povo. E teve até uma aluna da Unijorge, né, que ela disse, ela viu, comentou. Aí elogiando os dois, Sim, eu disse, então ela conhece os dois. Olha que mundo pequeno. Que é legal. verdade. Né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas que está chegando a live agora, né, pela página da Faculdade Cairu. Aqui quem fala com vocês nessa noite é a Dailton Conceição de Souza, sou professor também da Cairu, né, do curso de Psicologia, psicólogo também, nós somos colegas. Uhum. E hoje nós temos a presença, aí eu vou começar já a te apresentar, até para Ok, que live o tempo urge, né? sim. Então, nossa colega Isis Franco de Carvalho, que é psicóloga, CRP 311718, especialista em gestão em saúde e docência do ensino superior, especializando em psicologia jurídica e mediação de conflitos, uma área interessantíssima também, professora universitária, minha colega, e facilitadora da justiça restaurativa e perita judicial. Então, estamos aqui nessa noite para falar de um tema relevante nesse Setembro Amarelo, que é sintomas contemporâneos, o suicídio em questão, né? Ao ver o tema, a gente já pensa, já faz Exatamente. logo várias associações. Então, sinta-se à vontade, a gente vai dialogando, pode ir trazendo as questões. Eu vou também pegando os comentários das pessoas que vão chegando, que chegarão e que estão Sim, já na live. Tá bom? Sinta-se à vontade. tudo bem. Obrigada, obrigada pela recepção, né? Estou gostando de ver aí, já estou vendo um monte de gente conhecida chegando também e estamos sendo aí contemplados por essas presenças maravilhosas. E a respeito dos sintomas contemporâneos, o suicídio em questão, né? Eu pensei em propor já brincar com esse Uhum. título, né? Sintomas contemporâneos, mas como assim sintomas contemporâneos? Se a gente fala do suicídio, porque o suicídio ele permeia a história da humanidade, né? Então, eu estou vendo também, eu só queria parar um tempinho só para dizer que eu estou vendo aqui uma parceira. Simone Paz é a psiquiatra da Clínica Instituto da Psique, onde eu também atendo aqui em Alagoinhas. Gostaria só de cumprimentá-la, porque ela está presente aqui conosco.
e ao longo desses anos de carreira eu tenho feito uma parceria muito estreita com ela, sobretudo nessa perspectiva de atuação da prevenção, né, e do cuidado com pessoas que tentaram o suicídio. Então, eu gostaria só de marcar essa presença aqui, porque ela é uma pessoa muito importante na minha trajetória também. Então, voltando a essa ideia de brincar, né, com a história dos sintomas contemporâneos, é, eu acho que a gente pode se perguntar exatamente isso. Mas por que sintomas contemporâneos? Como sintoma contemporâneo, né, se a gente está falando de algo que permeia a história da humanidade? Então, eu acho que é bom a gente também começar a esclarecer qual é a noção de sintoma que a gente está adotando aqui. Porque se a gente fala de um sintoma, né, à luz da psiquiatria, por exemplo, a gente vai falar do sintoma como no sentido de uma localização diagnóstica mesmo. Então, de tentar entender o que é aquela série de sintomatologia para fazer um diagnóstico. No nosso caso, a gente vai passear mais pelo campo da psicanálise, né? E a gente pensa no sintoma como um fenômeno também dessa construção do sujeito dentro do social. Então, de que forma é possível a gente pensar nesse indivíduo num contexto coletivo? E por isso falar em sintomas contemporâneos é falar também de que forma o social incide nessa manifestação de sintomas do sujeito. Então, acho que o primeiro esclarecimento tem que ser nesse sentido, que para a psicanálise o sintoma ele tem a ver com uma forma de ser e com uma forma de agir no mundo, né? De responder às questões que a sociedade, que o mundo, que viver no mundo impõe, né? Já que somos seres sociais, já que somos seres que nos constituímos a partir do outro, é bom pensar nessa perspectiva, né? Então, de que forma respondemos? De tempos em tempos, os sintomas se atualizam, né? A gente tem aí, eu estava dando uma passada de olho, né, nas coisas que eu tenho estudado a respeito de sintomas, de suicídio, de tudo isso que a gente vai tratar hoje. E Sim. aí eu peguei uma citação muito bacana de Christian Dunker, né, que é um psicanalista, né, da USP, e que ele é uma grande Uhum. referência aí. Sobretudo, ele tem muitas obras voltadas para sintomas, né, para esse tema do Uhum. sintoma. Então ele diz o seguinte: quando a gente fala em sintoma também, a gente fala naquilo que é singular do sujeito, né? E que repete na vida dele. Então a gente está falando de duas esferas do sintoma: o sintoma no social e o sintoma do sujeito. E aí, quando Christian Dunker vai falar sobre esse sintoma que permeia a vida do sujeito, ele está falando sobre um modo de ser, sobre a forma de ser desse indivíduo. E aí ele diz o seguinte, a respeito da repetição, né? Que o sintoma é um de novo no sentido da repetição, mas que a gente sente como de velho. Então, quando a gente está muito no campo do sintoma, a gente também está pensando assim: poxa, mas isso está acontecendo de novo em minha vida? Então, esse de novo tem esse sentido do de velho. E eu acho muito bacana essa provocação dele, né? Do de novo ser o de velho. Porque quando a gente vai também olhar para o social e olhar para as transformações do sintoma, a gente também percebe que o de novo é um de velho. É algo que se atualiza de tempos em tempos conforme a cultura vai apontando. Uhum. Isso é Estamos interessante. caminhando? Estamos caminhando. Isso é interessante. Eu lembrei, minha outra formação em ciências sociais, eu lembrei Sim, articulações possíveis com Durkheim, a questão do suicídio, né? sim, Isso que sim. se repete em todas as civilizações, essa presença desse fenômeno em todas as civilizações, ele vai articular com o laço que é feito, né, de alguma maneira, com os sujeitos daquele coletivo, né? Vai ver a influência da Exatamente. religião e outras questões. Exatamente. E aquela Uhum. ideia dele da anomia, né? Da anomia social. E aí, Sim, sim, inclusive, sim. ele faz uma análise interessante de que quando algumas civilizações elas estão em guerra, o número de suicídios cai, né? De modo geral. Mas quando Uhum. esta guerra acaba e que é preciso ressignificar a vida, né? O número de Uhum. suicídios volta a aumentar. Então ele também faz esse comparativo bacana. Eu andei passeando por uns teóricos e eu adoro parar ali em Durkheim porque ele Uhum. tem um conceito muito também social, né, a respeito Uhum. do sintoma suicídio. Sim, sim.
Então eu acho muito bacana a gente pensar nessa perspectiva de que na verdade, a gente está falando de algo que está muito prevalente, a gente tem acompanhado aí, né, os Uhum. dados epidemiológicos e a gente tem um dado bem recente, né, da Organização Mundial de Saúde também é trazido no boletim epidemiológico, que eu vou falar dele mais para frente, que o Ministério da Saúde lançou em 2017, né? Vou falar um pouco quando a gente for falar dessas ações, né, de saúde voltadas para a prevenção do suicídio. E aí tem esse número muito alarmante, que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. É um número Muita imenso, gente. né? É um número, é uma quantidade assim que a gente não consegue nem pensar tanto a respeito. Mas enfim, Sim. então quando a gente retoma essa noção de sintoma, a gente também pensa na direção do que é que a cultura aponta. O que é que a cultura anda apontando? Então veja, esses 2 últimos séculos foram séculos de intensas transformações, né? Eu estou segurando aqui nesses 2 últimos, mas a gente Uhum. teve, porque nesses 2 últimos especificamente, nós tivemos transformações muito aceleradas, né? Nós tivemos aí a Revolução Industrial, que, né, mudou toda a nossa relação com o trabalho, com os meios de produção, né? Uhum. E nós passamos a funcionar também pela lógica da produção em massa, da produção em massa Sim. de objetos, né? E, de alguma forma, da produção em massa de subjetividades. Porque enquanto a gente está naquele sistema mais manufatureiro, tudo é singular. Tudo passa pelas mãos de Sim. alguém e sai de uma, de uma única forma, né? E não de uma forma que é diferente. Uhum. Uhum. Né? Então, quando a gente passa a colocar as coisas nas formas, a gente também vai massificando. A gente massifica a produção de coisas Uhum. e a gente, consequentemente, massifica a produção de pessoas, no sentido mais amplo. Tá? O que é que eu quero dizer? Que a cultura aponta para isso, mas o sujeito é rebelde. O sujeito quer ser o sujeito. Né? Uhum. E o grande conflito, eu acho que o grande conflito e o grande sintoma moderno é justamente essa divisão subjetiva que a gente fica, né, o tempo inteiro, se a gente vai responder aos apelos do capitalismo, aos apelos desse modo de produção em massa, ou se a gente vai ser aquilo que a gente deseja ser. Né? Então, isso causa muitos conflitos. Falando de um modo Sim, geral, sim. de uma leitura mais ampla desse sintoma social que circula entre nós. Uhum. Interessantíssimo. Então, sendo assim, quando a gente vai, né? Então a gente eu coloquei aqui uns tópicos só para eu me guiar, porque eu falo um pouquinho demais. Tá E ótimo, não aí, fique e tranquilo. eu, e por favor, vamos Uhum. conversando, porque agora eu Sim, quero entrar um pouco nos aspectos epidemiológicos, né? Já que a gente já falou um pouco sim, sobre sim. sintomas, eu acho que a gente vai ficar indo e voltando. Sim. Mas eu já tinha trazido aqui esse dado, né, de que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. Uhum. E eu queria trazer alguns pontos específicos a respeito do fenômeno suicídio. Há pontos específicos que os números dizem, mas depois a gente também vai conversar um pouco sobre o que são esses números. Tá? Uhum. Então, a gente estima-se que ocorram 800 mil mortes por ano, né, pelo suicídio. É um fenômeno que atinge todos os países, mas em especial os países menos desenvolvidos. Então dá para a gente começar também a Uhum. pensar um pouco, né? O que é isso? O que é que isso expressa? Então, é um fenômeno que também atinge todas as camadas sociais, mas ele Sim. se concentra especialmente nos dois extremos da pirâmide. Então, a camada Uhum. mais baixa, as pessoas de mais baixa renda, e nas camadas mais altas, aquelas pessoas que estão lá no topo, né, da cadeia alimentar do sistema capitalista. Do Né? sistema capitalista. Então, atinge Uhum. também todos os sexos, né? Então, falando em sexo masculino e feminino. No entanto, a gente tem aí um fenômeno interessante. As mulheres tentam mais
cometer suicídio Sim. e os homens conseguem mais. Tá? Isso também diz respeito a, ao método. Né? Isso já é, inclusive isso tem sido bastante divulgado, bastante falado e é muito importante que a gente discuta isso. Né? Então, no Brasil, em especial, a gente tem um método mais cometido pelos homens, né, mais praticado pelos homens, que é o enforcamento. Em outros Sim. países, inclusive países que têm maior acesso a armas de fogo, a gente tem por arma de fogo ou por objetos perfuro-cortantes. As mulheres, elas tentam mais pela via do envenenamento, né, do consumo de alguma substância que pode provocar a morte. No entanto, nem todas são, entre muitas aspas, bem-sucedidas, né? Sim. Então Sim. também atinge todas as idades, é um fenômeno que atinge todas as idades. A gente tem acompanhado aí também um crescimento na infância, mas a gente tem aqui no Brasil, e aí a gente volta para os dados epidemiológicos do Brasil, esses que foram divulgados pelo Ministério da Saúde em 2017. No entanto, a gente tem acompanhado também atualizações. Então, a gente tem aqui um número muito expressivo, né, o número mais alto de homens, de idosos, né? Então, homens a partir de 70 anos é o grupo, né, que mais tem cometido suicídio no Brasil. Sim. A população indígena também, ela, em relação à população geral, comete 4 vezes mais suicídios. Né? E isso nos Muito. coloca mais uma vez diante de um fenômeno social, diante de interrogações, né, a respeito do social. O que é que esse social tem apontado aí para essas populações? E aí a gente vai falar naquela palavra que tanto gera polêmica, que é o que é que isso tem gerado nas minorias? Perfeito. Uhum. Então, só para adentrar um pouco mais, né, nesses aspectos relativos à população indígena, eu vou aqui ler só um trechinho que eu separei, é que tem as mais altas taxas, coincidência 4 vezes maior do que a população geral. E veja, em 2002, a gente teve a instituição da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Isso já faz o quê? 18 anos, né? Então, em 18 anos, há uma tentativa aí de um atendimento mais voltado para as especificidades da população indígena, né? No entanto, a gente continua tendo esse número cada vez mais exacerbado de suicídios e tentativas de suicídio. E aí, lá em 2004, a gente tem, inclusive, né, algo mais específico ainda, que é a política de atenção integral à saúde mental das populações indígenas. Veja que isso aí tem também um aspecto de reparação, né, com a nossa Sim. população indígena. No entanto, a gente teve em 2007, inclusive, uma atualização dessa política de atenção à saúde mental e a gente permanece com uma população, né, que vive essa precariedade no que tange à saúde mental. Né? E aí, quais são os principais fatores, né, que incidem aí sobre essa população? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho para os óbitos no Brasil, de modo geral, e demarcar que é, a causa, né, entre os jovens de 15 a 29 anos, entre os homens, é a terceira maior, então a terceira maior causa de óbitos no Brasil, de 15 a 29 anos, a terceira maior causa de óbitos no Brasil, de 15 a 20, e a oitava maior causa, né, de óbitos no Brasil entre as mulheres de 15 a 29 anos. Então a gente tem essas duas colocações aí, né, para as mulheres e os homens. Os homens em terceiro lugar, as mulheres em oitavo. Mulheres, oitavo. Exato. Diferença atenuante. É uma diferença boa aí. Exatamente. Mas a gente Uhum. pode pensar também que isso pode ter uma relação, né, com esse índice que remete ao método, né, que remete Sim, sim, à efetividade dessa prática, né? Mas sim. quanto aos indígenas, também esse período de 15 a 29 anos é um período muito delicado. E aí vamos pensar, nós psicólogos, né, em termos de constituição psíquica.
Veja que fase mais delicada essa, né? Dos Uhum. 15 anos, que é o período da adolescência, que é um período, Uhum. inclusive, né, para os teóricos do desenvolvimento humano. É uma construção nova. A infância já é uma construção nova, né? A RIA que o diga, Sim. mas a adolescência ela é ainda mais nova, mais recente. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente aponta esse período, né, a infância e a adolescência, como um período Uhum. peculiar do desenvolvimento, que nossas estruturas não estão todas prontas para a vida, né, nessa idade. E você Então, sabe do que eu lembrei? Sabe o que eu me lembrei? Quando diga. você foi trazendo a dimensão histórica, citou a Revolução Industrial, aí quando você vai ver a Uhum, história da adolescência, você vai ver que é digamos, produto dessas transformações, né? Então, antes exatamente. da infância para a adultez, agora. E essa adolescência ela vai se prolongando. E é interessante, Sim, 15 a 29 anos. Então, o que é sim. que se produz subjetivamente? É Uhum. interessante. Várias E aí a gente está interrogações. contemplando aí a adolescência e juventude, o jovem adulto hoje. Inclusive, eu Uhum, conheço jovens adultos que estão liberando os 40 anos, mas isso é uma outra história. verdade, Mas, verdade. enfim, em termos de desenvolvimento, né, a gente está falando também é, estruturas que estão aí ainda se consolidando. Né? E é Uhum, justamente nessa idade, na adolescência, é que algumas divisões vão acontecendo na vida do sujeito. É quando o sujeito uhum. começa a se perguntar mesmo, quem sou eu no mundo? Sim, O que eu quero da vida, né? O de onde eu vim já está lá atrás um pouquinho, sim. né? Mas quem sou eu? O que eu farei, né? Qual é, Uhum, para alguns, qual é a minha missão na vida, né? Qual é o meu papel no mundo? Mas enfim. uhum, Então, é um período de intensa angústia. É um período sim. de intensa angústia, um período também de intensa cobrança social. Porque se a gente volta Uhum, aí para a ideia de sujeitos, né, que são produzidos massivamente, há uma exigência, né, social, cultural, de que se responda, né, a essas exigências, a essas questões. Então, um adolescente ele tem uma agenda, né, extremamente, estou falando das sociedades, né, mais desenvolvidas e mais capitalistas, desenvolvidas nesse aspecto, né, sim, sim. que cobram uma produtividade. Então, cobram também um desenvolvimento linear, né? Então, você está com 15 anos, você já deve estar pensando aí na faculdade, o que é que você quer fazer? Quer fazer medicina? Então, começa a se cobrar muito desse sujeito que não sabe nem quem ele é. Não sabe de Uhum, fato quem ele é. Ele tem algumas desconfianças. E ele olha para a história dele, ele olha para os modelos que ele tem, né? Muitas vezes são modelos com os quais ele tem que ter algum tipo de reparação também. Então ele tem que se haver com aquele modelo, né? E sim. criar o seu próprio. Então a Uhum, gente volta para a ideia de forma e forma. E aí, uhum. imagine quanta angústia experimenta esse sujeito. E é Né? interessante quanta angústia e quais espaços nós temos para falar dessa angústia, né? Porque eu estava percebendo agora no Setembro Exatamente. Amarelo, muita gente dizendo assim, do falar, da importância do falar, né? Que eu estou aqui para te Uhum, escutar. Aí fiquei pensando, será que as pessoas estão preparadas para ouvir essas questões? Né? Para uhum, ouvir a direção do desejo desses sujeitos que querem, inclusive, muitas vezes romper com essas estruturas, né? Então é algo para se pensar. Que ao mesmo tempo que a gente diz exatamente. fale, a nossa cultura bem adultocêntrica Uhum. é cale-se, né? Não fale nada, não Exato, questione. Uhum, exatamente. Você foi aí uhum, numa raiz, né, muito sensível dessa questão, né? uhum, Porque a gente está falando aí da construção de identidade. E a gente está uhum, falando quando a gente vai falar na prevenção do suicídio, a gente está falando de uma sociedade em que todos devem ser agentes, né? Mas cada um nas suas expertises, né? uhum. Então, é importante que todos sejam agentes, porque não há um psicólogo, não há um psiquiatra para cada pessoa, né? Seria bacana que a gente tivesse serviços de saúde mental voltados para toda a população. No entanto, a saúde mental ela se faz com muitas mãos. E por isso que é importante a gente pensar na perspectiva de rede. E é o que eu vou Perfeito. falar mais adiante quando a gente vai falar um pouco de Uhum, políticas, né? Mas então, a gente está, né, na questão do indígena, retornando aí a questão das populações indígenas, o que é que a gente uhum, tem como fatores de risco?
A gente tem o consumo abusivo de álcool, que inclusive na população em geral também é um fator de risco altíssimo. O primeiro deles é a Uhum. depressão, o segundo é o consumo abusivo de álcool, né? Uhum. As outras drogas, elas entram no contexto, mas o álcool ele tem sido muito mais nocivo no sentido dos fatores de risco para o suicídio, até porque é socialmente aceito, é muito amplamente utilizado, né? O álcool. Mas tem outros aspectos que incidem sobre a população indígena. A gente tem aí Uhum. mudanças socioculturais decorrentes do contato com as sociedades, a sociedade não indígena. Então, isso acaba também provocando um efeito na cultura, né? No abandono de tradições, na fragilização cultural. E a fragilização cultural, ela também incide sobre a construção da identidade de um povo. E a identidade de um povo, se a gente se constrói no social, a identidade de um povo é também algo que forja a nossa própria identidade. Então, pensando dessa forma, a gente tem aí é, também a fragilização de laços familiares, comunitários, e a gente tem a dificuldade de acesso à educação e trabalho. Porque se Uhum. houve essa fusão também, né, entre culturas, porque o indígena ele não é tão bem absorvido na população em geral, na comunidade em geral, nos espaços de educação e nos espaços de trabalho. Sim. Né? Então, essas interrogações ficam aí porque elas apontam para as questões desse número alarmante, né, que está expresso aí nas populações indígenas, quatro vezes mais, quatro vezes mais do que a população em geral. Né? A gente precisa pensar de que forma a gente pode cuidar dessa nossa população indígena. Sim. Mas, enfim, Uhum. isso tudo a gente está falando do que os números mostram, né? Então, Uhum. voltando ao boletim epidemiológico que foi divulgado pelo Ministério da Saúde em 2017, foi uma ação muito positiva do Ministério da Saúde, né? Concentrar esforços para se divulgar os números a respeito do suicídio e começar Uhum. a implementar ações no sentido da prevenção. Tudo isso tem uma gênese, né, um pouquinho mais lá atrás, quando a Organização Mundial de Saúde é, colocou, né, alguns componentes para uma política nacional de prevenção do suicídio. Então, em 2011, a gente já teve aí uma grande mudança com relação ao acompanhamento dos números relativos ao suicídio, que foi a inclusão do suicídio e das tentativas de suicídio no SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravo Compulsório, eu acho que é esse o nome, me perdoem aí, Uhum. amigos da saúde, Uhum. mas é um instrumento que possibilita a informação, né, e o acompanhamento e o controle dos agravos de saúde, de alguns agravos de saúde. Então, a inclusão no SINAM foi feita a partir daí, mas de uma forma ainda mais restrita. Essa abrangência Uhum. só se tornou nacional, né, a partir de 2014. Então, nós temos números a partir de 2011, mas temos um crescente. Em 2014, a gente tem uma leitura, né, um pouco mais fidedigna. Por que eu falo um pouco Uhum. mais fidedigna? Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada tentativa, não, para cada suicídio cometido, existem Uhum. 20 tentativas. Então, primeiro a gente precisa separar que existe o suicídio, existe a tentativa de suicídio, e o que que isso aponta também dentro dessa ideia que a gente traz de sintoma contemporâneo, tá? E Uhum. aí, então, a gente retoma a ideia do que os números não mostram. Porque, veja, no nosso boletim epidemiológico de 2017, a gente tem é, duas categorias que são categorias, né, que precisam de uma atenção, de um olhar social, que são os idosos e os indígenas. Né? Os Uhum. idosos, a gente vê que existe uma questão muito forte aí, né, da perda da função social, e a gente pensa também no quanto a nossa sociedade tem valorizado o idoso, tem pensado em políticas também que promovam a saúde integral do sujeito Sim. idoso.
Porque o que a gente sabe do idoso é que ele passa a vida trabalhando, ele é o arrimo de Uhum. família, como se diz no interior, né? Ele sustenta uma família a Sim. vida toda. Quando ele se aposenta, essa função social ela começa a entrar em declínio, e chega uma Uhum. hora que há uma substituição. Mas veja, as sociedades antigas, o que é que fazia com os idosos? Transformava-os nos anciãos, né? É, Bom, era isso enfim, mesmo. Dava um era a lugar. figura, era a figura do Uhum. ancião que estava lá, né? E Uhum. que era aquela pessoa que sabia do Uhum. outro, que sabia como proceder em determinadas situações de dificuldade e que transmitia o seu saber para as gerações, né, seguintes. Hoje o idoso ele cai num abismo social. Estou falando em linhas gerais, Sim. não o idoso da novela das oito, tá? É. Porque a gente tem o idoso do Leblon lá das Sim. novelas de Manuel Carlos, Bem assim. que, que né, tem uma renda, né, bacana mesmo depois da aposentadoria, conseguiu construir um Uhum. grande patrimônio, mas aquele homem e aquela mulher que trabalharam ao longo da vida para sustentar suas famílias e que, né, pouco juntaram ou nada, né, e que muitas vezes essas famílias também ganham configurações em que eles sustentam seus netos, então vão perdendo um pouco essa função social e, com isso, também a gente entra Uhum. nesse espaço, nesse não lugar. E aí, Sim. falando de não lugar, a gente está falando do não lugar do idoso, está falando do não lugar do indígena, mas e os números que não estão expressos nesse boletim oficial do Ministério da Saúde? A gente tem Sim. estudos mais restritos, que não são ainda estudos, né, de uma população geral do Brasil, que são os estudos voltados para os negros, as pessoas negras, Uhum. e os estudos voltados para a população LGBTQIA+. E o que a Sim, gente sim. sabe, nós aqui, né, do nosso campo do saber, é que Uhum. pessoas LGBTQIA+, são pessoas que estão em sério risco, Uhum. assim como as pessoas negras. Os Uhum. homens negros, sobretudo. E os homens negros de 15 a 29 anos representam 50% a mais da população que tenta ou comete suicídio. Então veja que espaço de risco imenso a gente tem e que ainda não há Uhum. estudos muito abrangentes. Né? A gente tem aí mapa da violência. No mapa da violência é que aparecem os números relativos ao suicídio de pessoas negras. Mas a gente ainda precisa de estudos mais complexos, a gente ainda precisa de estudos Uhum. mais abrangentes, porque a gente sabe que nós que atendemos, inclusive, nós que estamos aí na linha de Uhum. frente, sabemos que essas são as pessoas que chegam com grande sofrimento na clínica, nos CAPs, né, nos dispositivos de saúde mental. Né? Então, Sim. a gente tem aí esses dois não lugares que também são invisibilizados. Então a gente está falando de populações é, que sofrem um apagamento historicamente. Uhum. Né? E isso Isso é é interessante. para a gente pensar também no lugar que existe, né? No lugar social que existe, quando a gente vai pensar no nosso sistema social como um todo. Né? A gente tem um sistema social, de modo geral, que Uhum. patologiza a diferença, que patologiza a, as minorias, e que é aquilo, né, a que se referem alguns teóricos aí, alguns estudiosos que se debruçam sobre a saúde mental, né, da dor do existir. Todos nós carregamos em alguma medida a dor do existir, mas parece que as Sim. desigualdades sociais acentuam. Uhum. Porque, veja, é, onde não há espaço de acolhimento, onde não há espaço de pertencimento, essa identidade ela é construída de uma forma muito dolorida. Sim. É uma identidade que é construída, inclusive, em cima de violências, né? É uma identidade Uhum. que é construída na raça. Uhum. A gente pode brincar aí com esse termo, né? Sim, Mas sim. então,
Eu tava até pensando, né, sobre essas quatro categorias que eu falei: a população idosa, a população indígena, a população Uhum. negra e a população LGBTQIA+. E aí, nesse Sim. radar, né, do Ministério da Saúde, a gente pode pensar que duas categorias estão na área de cobertura e duas categorias estão fora da área de cobertura. O que é que isso diz a respeito da nossa sociedade? O que é que você me Perfeito. diz, Adair? Ah, meu Deus, você está falando aí, vários sentimentos estão vindo, porque é algo muito, vou usar o perverso do senso comum, né? É uma Uhum, estrutura muito perversa sim. mesmo, então assim, excludente, que produz, que quer literalmente nos matar, né? Que eu me incluo em duas populações até o presente momento, né? Daqui a alguns anos serei Uhum, talvez uma terceira categoria que me colocará uhum, mais em risco, mas esses processos de macro e sim. microviolências, né? Então, assim, é todo. E ao escutar Uhum, alunos na própria clínica, na formação em psicologia, isso, né? O quanto é difícil você ser neste mundo, né? E você foi falando, eu uhum, fui pensando que você foi trazendo, se eu tiver entendido direitinho, os dados, né? 2011, 2014, 2017, aí fui pensando na gestão atual. Então, assim, uma gestão federal, pensando no Ministério da Saúde, né? Uma uhum, gestão que quer, né, que talvez queira negar esses dados, né? Então, eu estou pensando como serão as pesquisas a partir de agora, nesse novo sim. governo, né? E no que virá. Toda a negação também que se tem, que eu acompanho muitas redes sociais, dos dados, do que a OMS preconiza, as orientações, né? Então, Uhum, tem uma ideia de que são saberes que não são saberes, né? Aquela velha discussão da negação, do uhum, negacionismo, melhor dizendo. Então, é algo bem doloroso, bem sim, sim. complexo e doloroso. Hoje, enquanto eu estava preparando, né, pensando sobre esse Uhum. tema, eu fiquei pensando assim, né, que a gente vai, nosso bate-papo, ele vai, já que a gente está falando de sintoma, ele vai circular muito pelo social, mas a dor de Sim. cada um, ela é uma dor singular. E aí eu fiquei Uhum. lembrando da música de Chico Buarque que diz o seguinte, que a dor da gente Qual? não sai no jornal. Sim, perfeito. Deixa eu anotar. A dor da gente não sai no jornal. A dor da E, gente sa- não e- sai no jornal. e sabe o que eu lembrei, Isis? Da questão das redes sociais, né? Hum, Essa cultura da sim. imagem. E eu ouvindo, que eu às vezes escuto até amigos, pessoas conhecidas, falando dessa dor, para mim, porque faz a leitura, né? Uhum. Eu acho às vezes que é porque é amigo, não, é porque sabe que é do psicólogo, mesmo sendo amigo. E ao mesmo tempo que elas falam dessa dor que não sai no jornal, elas publicam momentos o tempo todo de felicidade. Sim, Aí você percebe que há sim. uma incongruência aí, né? Então, assim, aparentemente, para o Uhum, social, eu estou extremamente feliz, vivendo a vida, curtindo, etc. Mas a gente que escuta a outra face percebe que não. Então, assim, quais uhum. espaços, mais uma vez, se tem para falar? Porque quando a pessoa se Sim, mata, o que eu mais escuto é: mas fulano era tão feliz, né? Parecia uma pessoa tão feliz. Então vai vir toda uma série de questões, né? De discursos sociais não reconhecendo que exatamente. aquela pessoa também tinha essa dor que não sai no jornal, né? É Uhum. algo E que é eu tenho justamente pensado. isso que nos causa também tamanha divisão, né? Porque nós temos Sim, essa sim. dor que não sai no jornal, cada qual com a sua e com a sua medida dessa dor, mas qual é o Aham. imperativo social? Seja feliz, né? No Instagram você vai ter que aparecer É. sorrindo, você vai ter que aparecer no camarote, né? É, você vai ter que. Qual Uhum, é o lugar da pessoa que não tem o corpo ideal, que não tem, né, que não é uhum, branca, cis, hétero, né? uhum. Então, Sim. esses lugares de diferença, eles têm sido construídos, né, de uma forma muito dolorida. De uma forma muito dolorida, primeiro, porque a gente tem, não tem políticas efetivas para as minorias. E Não. toda a construção de uma sociedade mais justa, mais equânime, passa pelas políticas sociais. O que a gente Uhum, tem é pelo contrário. Por exemplo, a política de saúde mental, ela tem sido cada vez mais fragmentada e isso é um projeto de anos, né? Então, uhum. quando, é, quando eu passei pelo CAPS, na Sim. ocasião em que eu trabalhei no CAPS, aprendi muita coisa. A primeira delas é que eu sempre ia de carona para. Era em outra cidade, eu sempre ia de carona com o terapeuta ocupacional. E ele já tinha uma larga experiência em saúde mental.
E a equipe de lá era simplesmente fantástica. É fantástica, inclusive. Muita gente continua por lá, eu que fui buscar outros caminhos. Mas essa equipe muito me ensinou, e esse terapeuta ocupacional, ele me dizia sempre, olha, nós derrubamos o muro do hospício, mas nós encapsulamos nossos usuários. Porque na medida em que a gente tem uma rede que não funciona, a referência deles é somente o CAPS. Eles vão para o CAPS comer, fazer uma oficina que muitas vezes não diz respeito à subjetividade dele, à singularidade dele, né? Então a gente tem que mexer nisso aí. E aí eu lembro lá de Sérgio Aroca, quando estava tentando implementar a reforma sanitária, que ele dizia Uhum. isso, ele dizia que a gente tem que colocar a mão no coração do sistema e mexer no sistema. Então é algo muito atrevido, é algo muito Sim, desafiador, mas o sim. fazer da pessoa que trabalha com saúde mental Uhum. é esse. Porque, primeiro, vai desafiar todo o sistema. Porque no sistema de saúde, a saúde mental é sempre vista como um patinho feio. Claro, Uhum. os transtornos psiquiátricos, eles não saem numa tomografia, numa ressonância de modo geral, não. Né? Então não há um Uhum. exame que a pessoa forte diga assim, olha aqui, ó, saiu, fiz meu raio-x e deu que eu não bato muito bem, então eu estou com meu passe livre para ser quem eu Uhum. sou. Não, não há um passe livre. Não há autorização para a pessoa viver o seu transtorno, se é que a gente pode denominar transtorno, porque aí a gente volta para a ideia do que é normal, o que é patológico, porque também cada Sim, sociedade sim. atualiza isso. Veja o nosso DSM, né? Começou É. lá tão tímido, acho que não tinha nem 300 categorias, hoje nós temos mais de 1.000 páginas, inclusive. Né? Então nós temos aí Sim. uma produção em massa também de transtornos, de Uhum. sintomas, né? E tudo isso não dá conta da singularidade, da subjetividade do sujeito. Verdade. O que dá conta da singularidade da subjetividade do sujeito é o cuidado, é o afeto. Uhum. Né? Então, quando esse terapeuta ocupacional me dizia assim, nós estamos encapsulando nossos usuários, nós começamos a nos questionar. Então, nas nossas reuniões de equipe, a gente pensava assim, o que é que a gente vai fazer se a atenção básica diz que o lugar do usuário do CAPS é no CAPS? Bom, a gente vai lá na atenção básica, a gente vai matriciar a atenção básica para que ela receba esse usuário. Então, por Uhum. que, por que, que o usuário não é do CAPS, o usuário é da rede, o usuário é do SUS? Uhum. Então, nós temos sempre que pensar em termos de articulação, não só intersetorial. A gente tem que pensar em uma articulação muito macro, porque todas as Sim. esferas da sociedade têm de estar comprometidas com a saúde mental. A prevenção do suicídio perpassa por aí. Interessante. Isso que eu até perguntar, e você já vai respondendo a questão da prevenção, né, do suicídio, que convoca Uhum. todos e todas a participarem Sim, desse processo, né? Envolve uma transformação sim, dessa dinâmica social, né? Isso, e exatamente. nem sempre, eu vejo até entre os alunos de psicologia, às vezes os alunos querem, porque tem aquela coisa de suicídio, até pela lógica Uhum. da cultura judaico-cristã, né? Porque a pessoa tirou a sua própria vida, né? Porque Deus que é o Senhor, enfim. E aí Sim. elas querem até, ficam curiosas em saber sobre o tema, mas não Uhum. necessariamente se implicar no processo de transformação. Quando você fala do afeto, do Exatamente. cuidado, que vai além da gente enquanto profissional da Uhum. psicologia, né? Que engaja toda a sociedade. Então, ao mesmo tempo que a Exatamente. gente de alguma maneira a gente constrói um fenômeno, se desvincula dele e Uhum. responsabiliza a pessoa, né? Nem vou falar usar o termo Exatamente. sujeito, a pessoa que ela é Uhum. responsável, né? E culpabiliza, né? Eu vejo muito nas notícias, até sobre o próprio suicídio, quantas pessoas culpabilizam quem Sim. cometeu esse ato, né? Exatamente, Uhum. exatamente. E a gente fica ali, né, de boa olhando de fora, né? Porque nunca vai chegar em mim. A ideia geral é essa. Né? E, Sim, e sim. perceba como é difícil também a gente descentralizar responsabilidades, a gente atribuir funções, né? Uhum. Então, os serviços de saúde também acabam, de uma certa forma, centralizando, tentando tomar para si essa responsabilidade. Não dá conta, porque é um trabalho da Uhum. sociedade. Né? Então, Sim. vejam, eu vejo às vezes uma rivalidade imensa entre os trabalhadores na atenção básica em atribuir as funções que são próprias do agente comunitário para o agente comunitário.
Quem circula na comunidade é o agente comunitário. Quem Uhum. vai na casa de Dona Fulana bater palma, Dona Fulana, vim tomar um cafezinho aqui. E aí vai ver Uhum. se fulaninha de 16 anos está lá toda acuada. O que é que essa menina tem? O que é que essa menina está amuada no quarto? O que é que está acontecendo? Então, e Uhum. também tem a linguagem própria. Então, quando chega, né, esse cuidado de cima, é um cuidado que não diz respeito às pessoas. Então, se chega Sim. um enfermeiro, um médico ou qualquer pessoa de um serviço que não tem nenhuma intimidade, não tem uma linguagem, né, que chegue até mim, que estou ali na comunidade, eu não vou aceitar. Não vou. Então, para que eu vou para um serviço de saúde? Então, quando a gente começa a fazer essa articulação também dentro da rede, a gente está colocando, né, responsabilidades nas mãos de todas as pessoas. Tá? Quando a gente está falando mesmo do adolescente, a gente está falando daquilo que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, que Uhum. a criança e o adolescente são responsabilidade do Estado, primeiro da família, depois do Bem Estado e lembrado. depois da sociedade civil, da sociedade em Uhum. geral. Então, todos nós somos responsáveis pela prevenção do suicídio e também pela pós-venção, que é algo que pouco se fala. Bem lembrado. Então, quando há uma tentativa de suicídio, a gente precisa acolher essa pessoa que tentou, né? E quando há uma execução do suicídio, a gente precisa também acolher a família. Na tentativa, a gente acolhe também a família, porque, inclusive, às vezes o adoecimento ele está transitando por aquele espaço. Né? As pessoas Perfeito. precisam ser escutadas, Uhum. as pessoas precisam Uhum. ser acolhidas, as pessoas precisam falar da sua dor, já que ela não sai do Uhum. jornal. Sim, sim. Isso que você fala Né? da família, né? O impacto do Uhum. suicídio, que já temos estudos Sim, nessa direção, né? Nos familiares, né? Então, famílias que têm casos de suicídio exatamente. já é mais um fator, não sei se esse seria o mais correto, um fator de risco, né? Uhum. Para aquele Sim, sistema familiar. E uma coisa que eu lembrei, que exatamente. passou essa semana no programa de Fátima Bernardes, falando da busca por cirurgia plástica entre adolescentes a partir de 13 anos, que aumentou o número, né? Uhum. E é interessante Sim. ouvir duas pessoas aqui em casa impressionadas. Aí depois eu fiquei pensando, gente, será que o pessoal não está percebendo, não? Quem tem uma cultura de elogio da juventude. Eu lembrei que uma das pessoas que estava impressionada diante de uma menina com um corpo, né, com a bunda maior, com um corpo mais Uhum. gordo, ela desqualificou a menina. Em vários momentos ela Sim. desqualifica. Então, assim, de alguma maneira a gente produz, mais uma vez, produz o fenômeno e nega, né? Não se implica naquele processo. Então, Uhum. assim, como é que os adolescentes, que lugar tem no mercado de trabalho, né? A questão do padrão de beleza, a cultura da imagem, né? Uhum. Então, várias questões que eu fico pensando e que são complexas estão ali, ó, né? Sim, Afetando o exatamente. sujeito. Exato. E quando a gente está falando, né, dessas categorias que sofrem uma certa invisibilidade, um certo apagamento, a gente está Uhum. falando também das identificações que o adolescente vai produzindo ao longo da vida. Tá? Bom, quando eu era adolescente, o corpo era da Barbie. Depois eu li em algum lugar que o corpo da Barbie, inclusive, é um corpo impossível. Né? Que Uhum. se a gente for pegar as proporções da Barbie, ela humanamente seria uma aberração. Né? Mas Uhum. quantas e quantas mulheres tentaram ser Barbies? Quantas mulheres da minha idade Sim, sim. tentaram ao longo da vida serem Barbies? Né? Uhum. Então, quanto mais a gente tem também espaços, né, de visibilidade, né, para as pessoas gordas, negras, Uhum. LGBT, Uhum. indígenas, quanto mais diversidade a gente é, Perfeito. deixa acontecer, né? Deixa Uhum. acontecer no sentido de que é, essas identidades elas também ficaram aí escondidas por muito tempo. Né? Mas uma coisa que eu Uhum. acho muito bacana nas redes sociais, por exemplo, esse fenômeno do body positive, né? Das pessoas que Uhum. estão aí exibindo seus corpos gordos com Sim, biquíni sim. ou com o que Uhum. quer que seja, né? Cada um está mostrando quem é e como é. Uhum. Lógico, isso carrega uma responsabilidade muito grande. Então é Uhum. preciso também que ao expor é, a sua subjetividade, você também entenda quem é você. Então essas pessoas elas precisam também se perguntar e chegar a algumas conclusões e tentar lidar com aquilo que é aquela falta central, né? A falta central da vida de Sim. todos nós. Nós Uhum. nos constituímos a partir das faltas, né? E sabe Então, que eu. Uhum. sim.
Sabe o que eu Não, também escutei essa pode semana falar. numa série da Netflix falando sobre redes Sim. sociais? É, acho que eles estão pegando um pouco da linguagem até da etologia, né? Das origens Uhum. evolucionárias do comportamento. Então, assim, Sim. seu cérebro, de alguma maneira, foi preparado para ouvir o feedback, digamos assim, da sua comunidade, de pessoas Uhum. próximas, né? Com as redes sociais, não. Pensa o efeito de ouvir 1.000 pessoas falando Uhum. que você não é, que você é. Então, a violência nesse discurso, o quanto isso nos Uhum. atravessa, né? A palavra. Então, de que maneira a gente está preparado para esses espaços? Que é o que pouco se Uhum. discute, até na própria escola, se for pensar em escola também como espaço de cuidado, de política pública de Sim, saúde, educação. Então, assim, estou exatamente. preparado para essas exigências todas, inclusive de ser Uhum. bonito o tempo todo, né? Sim, Enfim, tanta questão. exatamente. E aí, quando a gente vai falar nas políticas de prevenção, a gente também tem que pensar qual é o ponto, o calcanhar de Aquiles, né, Uhum. das políticas, né, das políticas de saúde mental, por exemplo. Bom, o que Sim. a gente tem aí, em primeiro lugar, é a grande fragmentação. Então, aquele exemplo que eu estava te dando da rede básica, Uhum. mandar o usuário do CAPS para o CAPS, por exemplo, a gente já está falando em fragmentação. Então, preparar uma rede básica com atenção básica para lidar com pessoa que é portadora de um transtorno psíquico é fundamental, mas não só isso. Veja Uhum. que, não sei se você já trabalhou em municípios muito pequenos, mas em municípios muito pequenos, o que é que acontece? Existe o fator político, existe uma rivalidade muito grande, né, entre as secretarias, por exemplo. Então, a Sim. Secretaria de Assistência Social não conversa com a Secretaria de Saúde, que não conversa com a Secretaria de Educação. Como se faz arranjos intersetoriais se a gente não tem esse diálogo? Como Uhum. escutar e acolher o sujeito se a gente não dialoga? Se as políticas Sim. não dialogam? Então, quando a gente vai falar na rede de atenção psicossocial, a gente começa ali, né? O eixo central, a gente pode pensar que é a atenção básica, inclusive. Uhum. Então, é o lugar que vai produzir o caminho do cuidado daquele sujeito. Então, se há uma tentativa de suicídio, tem que ter um encaminhamento para o CAPS, sim, tem que ter um acompanhamento, mas e aí, vamos mobilizar, porque o agente comunitário vai fazer mais visitas àquela família, né? Então, o acompanhamento longitudinal, inclusive, das famílias é feito pela atenção básica, pela atenção primária. E veja, a gente tem aí um, um dispositivo incrível. Por quê? É um Uhum. dispositivo de baixa densidade tecnológica, a gente só precisa do fator humano. A gente precisa do fator humano, de vez em quando a gente precisa de gasolina no carro, né? Do carro também, que seja disponibilizado pelas secretarias. Mas o Bem fator isso. humano ele está envolvido nisso tudo, porque inclusive Uhum. nas vontades políticas, na mobilização social para pressionar as vontades políticas, né? Então a Uhum. gente tem aí toda uma articulação social que converge no cuidado. Então a palavra é cuidado. Mas para a Sim. palavra cuidado existir, é preciso que haja comprometimento. Uhum. Verdade. Isis, a gente só Sim. tem 4 minutinhos, meu Deus. Eita, já! Já tô Eu olhando disse a aqui, você que eu estava oh meu conversadeira demais. Deus. Não, tá excelente, assim. E desde já, só para te devolver a fala, e você ir concluindo, né? Como a gente gosta de dizer, Sim. isso foi uma das melhores falas que já ouvi sobre o suicídio, viu? Uma das Ah, melhores muito falas, a sua obrigada. capacidade de articulação, né? Está dentro da dimensão social, os dados, os recortes, os públicos, as minorias, enfim, você traz uma série de questões que eu gosto muito, né? Que tem a ver com a minha formação e minha história de vida também. Parabéns, acho que você tem que pensar em, inclusive, se Cris estiver ouvindo, Cris, montar um curso, viu? Chama a Isis e pede para montar um curso, que eu acho que a galera, quem está aí na live acompanhando, nem deu tempo, gente, de ler as mensagens de vocês, porque a fala dela tá tão boa, reflexiva, que ao mesmo tempo que sua fala é aquela coisa do, poxa, alguém que sabe, que está compreendendo a complexidade da realidade, meu Deus, que doloroso, né? Então eu tô, né, daqui a pouco Uhum. mesmo eu vou dar aula, eu vou chegar atravessado, porque preciso de um tempo para respirar. Mas muito obrigado. Então eu vou te deixar esses últimos Obrigada, minutinhos para obrigada. ir concluindo. Uhum. Mas eu acho que a gente Então, precisa aí, Cris, está confirmando ali, ó, a gente pensar um curso, porque eu vou ser o primeiro a me se inscrever, viu? Muito legal, bom, gente. muito
Mas então, já que a gente está finalizando, eu quero te agradecer. Quero Uhum. agradecer a Cris pelo convite, né? A gente é parceira há um bom tempo e nossas parcerias são sempre muito ricas para mim. É, dizer a vocês que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês essa noite, tá? Muito obrigada. Então a gente pode terminar, inclusive, Uhum. com uma premissa aí da OMS, já que a gente falou tanto nessa Organização Mundial da Saúde, né? Em Sim. 2014, ela coloca o seguinte, que as comunidades têm papel essencial na prevenção do suicídio. As comunidades podem apoiar as pessoas vulneráveis e promover seu segmento, combater o estigma e apoiar as pessoas enlutadas na questão do suicídio, tá certo? Uhum. Então, primeiro, eu acho que esse compromisso com o combate dos estigmas, ele é fundamental. A gente precisa acolher o outro, escutar a dor do outro, né? Já que a gente trouxe aí Chico Buarque dizendo que ela não sai no jornal, é porque ela tem que ser também tecida entre os afetos. Perfeito. Ai, que maravilha. E que dor também, viu? Que é a fala que atravessou minha alma. Então fiquei o convite. Gente, obrigado. Nós agradecemos em nome da Cairu, do Obrigada, curso de psicologia, a sua fala, né? Com mais uma vez, uma das melhores falas que eu já ouvi sobre o suicídio, né? Então, assim, obrigado mesmo. Que essa fala possa ecoar em vários espaços, através de curso, formação, na sua escuta, no seu fazer. Tá bom? Muito obrigado mesmo. obrigada, Tá querido. Foi bom? muito bom lhe rever. Idem. Fiquei muito feliz. Tá bom? Eu vou já deixar na live que eu também vou ver de novo, Jeff. Se for perguntando se vai deixar gravado. Vou ver de novo e vamos convidar ela para fazer curso pra gente. Porque a gente precisa mesmo dessas formações e dessa reflexão. E isso precisa chegar nos cursos de psicologia, né? A sua fala traduz muito o seu compromisso ético-político, então, assim, é muito interessante. Tá? Para não sermos expulsos do Instagram, ficamos por aqui agora. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Beijo. Beijos. Vou encerrar e tentar já deixar gravado. Tchau. Ok, tchau. Encerrando.